Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé. Hoje vou gravar o último episódio da série Oportunidade. Esse último episódio se chama A Ressurreição. A oportunidade de não perder a ressurreição. Realmente essa série Oportunidade, ela foi muito, como é que eu posso dizer? Olha, eu nem posso dizer nada, porque eu sou muito suspeita, porque quando Deus dá essas palavras, a gente fica tão envolvida, que todas as palavras são boas, todas as palavras são maravilhosas e tudo mais, algumas se destacam realmente, e a oportunidade não é diferente. Portanto, a oportunidade, para já o versículo-chave, é 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Algumas pessoas me mandaram mensagem pensando que eu ia pregar exclusivamente só sobre 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Mas não, eu fui desdobrando a oportunidade em vários temas, em vários subtemas. Tanto é que agora tem o último, que é a oportunidade da ressurreição. Amém? Mas antes, vamos ler 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Oh, meu amado, antes de tudo, vamos orar? Senhor, eu quero te render graças, Pai, por mais uma pregação, por mais uma série, por essa pessoa que está me escutando, Senhor, ser impactada e tocada pela Tua palavra, porque a palavra é Tua, a cruz é Tua, a autoridade é Tua, o poder é Teu, o sangue é Teu, eu sou Tua, e tudo é por Ti, para Ti e somente Tu. Então, Pai, nesse dia eu quero Te louvar pela grandeza da Tua majestade, eu quero Te louvar pela soberania, eu quero te louvar pela onisciência, onipresença, onipotência, eu quero te louvar por causa desse novo e vivo caminho. Eu quero apresentar minha vida diante do Senhor, pedindo perdão pelas minhas falhas, pedindo perdão pelos meus argumentos, pedindo perdão pelos meus pensamentos, dizendo mesmo, Pai, hoje eu já falei para Ti, eu vou voltar a falar de novo. Senhor, eu Te amo acima de qualquer coisa. Senhor, eu voltaria a fazer tudo de novo. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão grandioso, Tu és tão poderoso. Senhor, eu não tenho palavras para Te agradecer, mas uma coisa eu quero Te pedir. Senhor, essa pessoa que está nos escutando, tanto a mim como a Ti, Senhor, que o Senhor possa entrar na casa dela, Senhor, esse vazio que ela sente, essa situação em que parece que ela não tem rumo, parece que ela não tem estabilidade, parece que ela não sabe o que fazer, parece que ela não sabe qual é o caminho que deve tomar. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, entra na sua vida, Pai, coloca tudo em ordem, porque só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode fazer um caminho novo para nós. Só o Senhor pode nos direcionar. Pai amado, também quero mais uma vez lembrar os amigos que estão enfermos, os amigos que perderam a esperança, até os médicos já desenganaram, Senhor, mas o Senhor é do Senhor que vem a última palavra. E nós aguardamos no Senhor. Também quero Te louvar pelos amigos que fizeram cirurgia e graças a Deus o Senhor nos devolveu. Quero Te agradecer, Senhor, pelo tempo em que os familiares de alguns amigos estiveram conosco antes do Senhor recolher. Pai, muito obrigada. De facto, eu não tenho palavras para Te agradecer, Senhor. A nossa gratidão deve ser permanente.
a nossa gratidão deve ser permanente, deve ser grandiosa, deve ser poderosa, porque estamos respirando por causa do Senhor. Temos o que temos por causa do Senhor. Estamos aqui descansados, confiando no amanhã por causa do Senhor. Vivemos o ontem, estamos vivendo hoje, mas estamos confiando no amanhã por causa do Senhor. Porque o Senhor é o tempo de todas as coisas e o dono de todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha realmente, Pai, nos conduzir, produzir em nós, Pai, o Teu plano e nos direcionar a Tua soberania para que possamos alcançar a Tua perfeita vontade. Amém? Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Hoje, eu quero falar da oportunidade da ressurreição. Primeiro, abra comigo lá em 1 de Reis. 1 de Reis. Abra comigo em 1 de Reis, capítulo 17. Capítulo 17, o verso 22. 1 de Reis, capítulo 17, o verso 22. Aleluia. Na verdade, podemos ir até o verso 24. Diz assim: o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia! Essa é a parte da intervenção de Elias com a viúva de Serepta. Era uma viúva que deu água a Elias, amém? Deu água a Elias e que ela não tinha. Elias pediu um bocado de pão e ela disse que só tinha um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite. E Elias pediu para que ela cozinhasse e desse primeiro a ela. E com isso, Elias orou e a farinha da panela não se acabou e a botija de azeite não faltou. Amém? Ela tinha um filho. Depois desse milagre, o filho dela adoeceu e se agravou de tal maneira que ele morreu. Ora, aqui eu quero falar algo para você. Imagina se aquela viúva ela tivesse até sido parte do milagre, né, que Deus fez Elias fazer, mas depois do milagre, ela simplesmente, vendo o filho morto, ela simplesmente descartava aquilo que Deus já havia feito com a farinha e o azeite. Imagina se ela tomasse esse caminho. Gente, sabe por que eu estou te dizendo imagina se ela tomasse esse caminho? Porque várias pessoas como nós, tantas pessoas como nós, elas fazem exatamente isso que eu estou te dizendo, tomar um outro caminho. Elas veem o milagre, elas veem o agir de Deus, elas veem as situações que Deus está fazendo, mas porque acontece uma contrariedade que fuja do padrão em que elas estão habituadas a receber a resposta de Deus, a ressurreição não completa. Porque a ressurreição não é só aquilo que nós estamos vivendo no ato. A ressurreição é um caminho, é um processo, porque Deus não ressuscita em nós uma só coisa. Deus ressuscita em nós várias coisas que dependem de um objetivo. Por exemplo, ele não mandou Elias ter com a viúva de Serepta pedir apenas água. Ele já sabia que a viúva de Serepta só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Assim como também ele já sabia que o único filho da viúva de Serepta
iria falecer. Então, ele precisava intervir nesse caminho do processo de ressurreição, para depois, quando chegasse efetivamente a hora da morte, estaria lá ele com todo o seu processo para reviver a situação, para ressuscitar a pessoa e assim ser glorificado o nome dele. Foi o que aconteceu. Elias não chegou ali no momento em que o menino morreu. Elias chegou muito antes. Elias chegou muito antes. Por quê? Porque o Senhor falou para ele: vai lá a Sarepta, vai lá ter com uma viúva, onde eu já falei com ela que é para ela te dar comida. Mas o objetivo não era comida, o objetivo era o filho dela, porque a viúva ela já vivia numa situação bastante difícil. Então, enquanto a viúva estava ali naquele poder do momento, na situação difícil que ela estava atravessando, Elias chegou, pediu água. Depois de pedir água, ele pediu algo para comer. E ela disse: olha, eu não tenho nada, só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que eu quero fazer um pão para o meu filho. E depois, pronto, isso vai acabar e nós os dois vamos morrer. E Elias disse: não, tu vai fazer para mim primeiro. Tu vai fazer para mim primeiro. Foi a primeira obediência dessa viúva. Porque o comum de pedir um copo com água não era simplesmente um objetivo que é para Elias poder entrar e cumprir o que Deus estava pedindo para ele fazer. Então, a primeira obediência dessa viúva foi ela dizer: apesar de eu ter só um pouquinho de pão e um pouquinho de azeite, mas eu vou te obedecer porque eu sei que tu és homem de Deus, então eu vou fazer. Quando ela fez, a farinha e o azeite não acabaram, não faltou, portanto foi multiplicando. Aí chegou realmente aquilo que Deus já sabia que ia acontecer e que foi esse o objetivo pela qual ele mandou lá o profeta Elias. O filho dela adoeceu e faleceu. O que a viúva, ainda assim, ela até depois de ter presenciado aquele milagre, ela ainda ficou bastante condoída vendo o único filho dela ali morrendo. E ela disse: que fizeste tu, homem de Deus. Ela não disse que fizeste tu, o inimigo. Não, que fizeste tu, homem de Deus. Vieste para mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e levou-o para onde? Para cima no quarto, onde ele se hospedava. Deitou sobre a cama e então o que ele fez? Clamou ao Senhor e disse: olha, como é que tu me afligiste matando-lhe o filho? Essa viúva me hospedou, essa viúva me deu comida, como é que tu fizeste isso, Senhor? Mas aquela situação do filho dessa viúva era para a glória de Deus, era para Deus manifestar a glória dele e também a identidade de Elias. A identidade de Elias como profeta. Então, o que ele fez? Ele atendeu a voz de Elias e a alma do menino voltou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu, trouxe do quarto e deu à sua mãe e disse: olha, vê, o teu filho vive. Então a mulher, o que ela fez? Ela confirmou a identidade do homem que estava à frente dela. O que ele disse? Eu vejo e agora conheço que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, quando existe um processo de ressurreição, todos os parâmetros que vão dar a ressurreição, a gente chega à conclusão que a intervenção de Deus sobre o natural é para produzir algo que só a Ele pertence à glória. Homem nenhum consegue, só Ele consegue. É Deus. Aleluia. Vamos lá então agora para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7.
Vamos falar da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7. Vamos começar no versículo 11, não no 15, no 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Só aí. Portanto, era o filho de uma viúva, filho único de uma viúva. Portanto, essa viúva, ela já estava numa situação difícil, numa situação complicada, porque não tinha marido, né? Porque era viúva, não tinha marido. E o único filho dela também morre. Jesus viu aquela situação, se compadeceu e apenas disse para ela: não chores. Gente, olha só. A coisa mais interessante nessa situação da viúva de Naim é que a morte se encontra com a vida. Não é a morte se encontra com uma vida, não. A morte simplesmente se encontra com a vida. O que é que eu quero dizer com isso? De um lado vinha o caixão e do outro lado vinha o autor da vida. Vinha a única pessoa que podia resolver aquela situação, mesmo depois da pessoa já estar morta. Gente, eu aqui quero te dizer algo diferente do outro ponto que eu abordei sobre a viúva de Sarepta. Eu quero te falar algo sobre quando a gente está numa situação em que não tem mais o que fazer, em que não tem mais solução, em que não tem mais aonde bater, em que não tem mais o que esperar. O único que tem poder para resolver essa situação ao ponto de ressuscitar o que já estava morto ou o que já declararam morto é Jesus. É Jesus. Aquela viúva de Naim não tinha mais nada. Tudo estava sendo enterrado naquele caixão com aquele filho. Todos os sonhos que tinham sobrado do falecimento do marido estavam sendo enterrados ali. Ela não tinha mais o que fazer. Tudo estava indo dentro daquele caixão. Gente, eu não sei dos teus sonhos, nem sei aonde enterraram os teus sonhos. Ou melhor, eu não sei aonde estão querendo enterrar os teus sonhos. Saiba de uma coisa: hoje, o sonho que alguém decretou na tua vida que já estava morto, hoje está se encontrando com a vida. Hoje se encontrando com o Senhor Jesus. Hoje Jesus, ele vai ressuscitar na tua vida o que já estava morto. Ele vai ressuscitar na tua vida o que já foi desprezado. Ele vai ressuscitar na tua vida o que já disseram que não vale a pena, não adianta mais nada. Gente, uma coisa nós precisamos confiar acima de qualquer situação. Se o Senhor ainda não deu o ponto final, pode até estar morto, mas vai ressuscitar. Se o Senhor ainda não decretou o fim, pode te dizer: olha, não respira mais. Mas chegando Jesus, ele altera todo o cenário. Ela altera toda a situação. Sendo da vontade dele, ela altera toda a situação. Sendo aquilo que o Senhor quer fazer, não tem ninguém que possa impedir. Não tem, gente. Não tem ninguém que possa dizer não vai acontecer. Ainda que seja o maior macumbeiro dessa terra. Se Jesus dizer basta, até sobre o inferno Jesus é o Senhor. Até sobre o inferno Jesus é o Senhor. É por isso que
A nossa confiança deve ser o máximo. A nossa confiança não deve residir na força do nosso braço. A nossa confiança não deve residir na opinião que os outros estão dando em relação a uma coisa que só nos diz respeito a nós e ao Senhor. A nossa confiança tem que residir naquilo que Jesus vai fazer. E se Ele ainda não deu a última palavra, não tem como você parar, porque você precisa aguardar a ressurreição. Você precisa ter a oportunidade de aguardar a ressurreição daquilo que tinham dito que estava morto, daquilo que tinham dito que não prestava, daquilo que tinham dito que não valia a pena, daquilo que tinham dito, olha, todo mundo desistiu dele, você também desiste. Não, eu vou esperar a ressurreição dele. Eu vou esperar a ressurreição dele, tal como Jesus fez com Maria e com Marta, quando chegaram perto dele e deram a notícia que Lázaro tinha falecido, já fazia 4 dias. Jesus disse, não, aquilo ali é para a glória do meu pai. E eles disseram, não, eu sei que ele até pode vir a ressuscitar naquele dia, Senhor, mas agora ele está morto há 4 dias, ele já cheira mal, ele não tem mais solução. E nós podemos ver isso até em João, capítulo 11, versículo 44, a gente pode ver lá a história de Lázaro. Ela diz, não tem mais solução, não vale a pena, Senhor. Ele já morreu há 4 dias, mas quando chega a vida, não tem como a morte não bater em retirada. É por isso que eu termino aqui essa série de oportunidades dizendo o seguinte: dá uma oportunidade para você ressurgir da terra do esquecimento. Dá uma oportunidade para você ressurgir da terra que um dia você sonhou. Dá uma oportunidade para você ressurgir daquilo que Jesus está dizendo. Ainda não coloquei o ponto final, ainda não é o fim, ainda temos muita coisa para resolver aqui. Eu apenas iniciei a obra, e quando eu inicio, pode até parecer que é um vale de ossos secos, pode até parecer que não tem vida, mas sobre a minha palavra, sobre a minha autoridade, sobre o meu poder, vida vai nascer aí onde houve decreto de morte. Creia, creia que o Senhor vai ressuscitar as coisas que já colocaram dentro do caixão e disseram em terra, porque não tem mais solução, em terra, porque não tem mais saída, em terra, porque não tem mais como fazer. Quem disse que não tem mais como fazer? Foi Deus? Não, não foi. Foi Jesus que disse que acabou? Não, não foi. Então vamos esperar o dia da ressurreição, porque o Senhor ainda não colocou o ponto final. Amém? Creia. Dê oportunidade, como aquele homem. O funeral estava acontecendo. O único detalhe era que ele foi jogado no túmulo de Eliseu. Não é num túmulo de uma pessoa qualquer, era num túmulo de uma pessoa que enquanto vida tinha sido ungida, enquanto vida tinha sido separada, enquanto viva tinha sido chamada pelo Senhor para ser o que ia receber o manto de um outro profeta. Profeta esse que o Senhor não matou, simplesmente o levou. É muito poder e é muita graça. Então não tinha como aquele homem bater na estrutura profética dos ossos de Eliseu e não ressuscitar, porque a unção estava onde? Ainda nos ossos. É por isso, gente, que eu sigo confiando a Deus. É por isso que você deve seguir sim confiando a Deus. Não interessa aquilo que as pessoas vão falar. Sabe uma coisa? As pessoas sempre vão dizer, bem ou mal, elas sempre vão dar opinião. Querendo ou não, elas sempre vão querer pôr o dedo. Elas sempre vão falar alguma coisa. Sabe qual é o que nós devemos fazer? Seguir e continuar confiando no Senhor. Amém? Oh, glória! Aqui eu termino a série da oportunidade, que hoje foi a oportunidade da ressurreição. Não devemos perder ela de jeito nenhum. Amém? E devemos continuar aguardando a volta do Senhor Jesus, que Ele não tarda. Ele vai voltar para vir buscar aqueles que são seus. Lembra disso. Se você ainda não tem uma intimidade com Deus, se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, essa é a tua oportunidade. Aceite-o. Peça perdão. Convida Ele para ser o teu Senhor e o teu Salvador. E não esqueça, o nosso Deus é o único que trabalha para aqueles que esperam nele. Jamais desista.
Creia, o Senhor começou a boa obra. Ele é fiel e justo para terminar até aquele dia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.